Olá, boa tarde a todos. Sejam todos virtualmente bem-vindos a mais um lançamento da Editora Elefante. Mais um lançamento que a gente está fazendo virtualmente. A gente adoraria estar juntos, fazendo esse lançamento numa livraria, num bar, quentinhos. Mas estamos aqui desse jeito, friorento e à distância, mas com o mesmo carinho, a mesma empolgação para trazer nossos autores aqui para vocês conhecerem. Eu sou a Isadora, eu trabalho na comunicação da Editora Elefante, e aqui comigo para conversar sobre esse livro que é Por que Você Voltava Todo Verão estão Belém Lopes Peiro, autora do livro, a jornalista Andréa Dipp e a psicóloga Evilânia Santos. Esse livro, para quem ainda não conhece, é um relato sobre o abuso sexual que a autora sofreu pelo tio dos 13 aos 16 anos, sob o olhar condescendente da família. Aos 22 anos, ela conseguiu denunciar esse tio e depois escreveu esse livro que mistura a primeira pessoa, que ela relata a história dela, com peças judiciais, com relatórios da polícia, relatórios médicos, conversas com parentes. Tudo para mostrar que a história de um abuso nunca é sobre só uma pessoa, mas é uma história coletiva. Esse é um livro incômodo, esse é um livro difícil de ler, especialmente sendo mulher, mas é um livro absolutamente necessário, ainda mais falando de um país onde 73% dos casos de abuso sexual acontece na casa das próprias vítimas e é cometido por um pai ou por um padrasto em 40% das denúncias. Ainda mais nesse momento em que a gente está vivendo, em que muitas vezes o confinamento significa voltar a estar trancada dentro de casa com o seu agressor, e que o aumento do desemprego, a crise econômica, o fechamento das escolas e o afastamento geral das redes de apoio deixam as mulheres em situações ainda mais vulneráveis. Então, muito obrigada, Belém, André e Vilânia, por aceitarem esse convite da Editora Elefante. Quero apresentá-las rapidamente e já passar a palavra a vocês. A Belém nasceu em Buenos Aires, em 92, é formada em jornalismo e trabalha como redatora em diversos meios de comunicação na Argentina e também no exterior. É membro do coletivo Ni Una Menos e Por que Você Voltava Todo Verão é o seu primeiro livro. Andréa Dipp é diretora, editora e repórter na Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Trabalha como jornalista com foco em direitos humanos desde 2001 e desde então recebeu 13 prêmios de jornalismo. Em 2018 publicou seu primeiro livro, Em Nome de Quem? A Bancada Evangélica e Seu Projeto de Poder. Mantém uma coluna semanal no UOL e pesquisa gênero, política e avanço do fundamentalismo religioso na América Latina. É membro fundadora da rede Unidas entre Mulheres da América Latina, Caribe e Alemanha e fellow editor Cosecha Roja 2018 em narrativa, gênero, violência e juventude. Eu acabei de usar todo o meu espanhol, mas a gente vai transmitir com a tradução simultânea para quem está assistindo, tá bom? E Evilânia Santos é psicóloga clínica, mestranda em psicologia pela Universidade Federal de Alagoas, prêmio monográfico pelo Conselho Regional de Psicologia em Alagoas, coordenadora do núcleo ALP Cinep Alagoas e membro do Instituto Liga Lacaniana de Psicanálise. Só para fins organizativos, eu vou direcionar as perguntas uma vez para cada uma das participantes. Mas a ideia é mesmo que a gente faça uma conversa, então vocês, por favor, sintam-se à vontade para dirigir perguntas para as outras, completar as respostas, para a gente conversar e transformar essa conversa difícil em algo um pouco mais acolhedor e mais próximo. E a gente também está contando com as perguntas de todo mundo que está assistindo a gente no YouTube. Então, por favor, mandem as perguntas no chat, o chat está aberto. E aí a nossa equipe vai mandar para cá e eu repasso para os participantes, tá bom? Então eu quero começar perguntando para Belém, primeiro agradecendo essa presença, muito obrigada, e obrigada pela confiança de publicar o seu livro Elefante. Quero começar te perguntando um pouco sobre como foi o processo de escrita do livro, como você se preparou para isso, né? Porque em muitas entrevistas você diz que escrever o livro foi parte de um processo de cura mesmo. Então, eu queria que você começasse contando um pouco como foi esse processo para a gente, por favor. Hola, ¿se escucha ahí? Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias Isadora, gracias Andrea, gracias Evilania, Rosán, Priscila por estar acá.
Para mí es súper importante presentar este libro en Brasil. Yo creo que bueno, nada, es una celebración que haya cada vez más literatura feminista, literatura con perspectiva de género en América Latina. Creo que colectivamente estamos generando contenidos que nos incluyen, que nos abrazan, que digamos que motivan mayor equidad, mayor diversidad, mayor acompañamiento, y eso está buenísimo. ¿Por qué volvías cada verano? Es un libro que nace en un taller de escritura. Acá en Argentina, en las ciudades como Córdoba, Rosario, Buenos Aires, particularmente hay muchos y muy variados talleres de escritura. En mi caso, yo asistí a uno en 2016. Desde 2016 a hoy continúo en mi taller de escritura. A partir de una consigna, de un disparador que surge en el taller asociado a la identidad, yo empecé a escribir esta historia de abuso sexual, primero a partir de narrando la escena del abuso. Me parecía que era importante registrarla, ir a los detalles, narrarla con todas las palabras, ¿no? Porque muchas veces en los casos de abuso sexual se habla con eufemismos. No se termina de decir lo que se quiere decir. En vez de decir abuso, violación, se habla de un hecho o de un suceso. Se habla de víctimas, no de personas, no de testimonios. A partir de esta consigna asociada a la identidad, yo empecé a escribir primero en primera persona este hecho, y después a partir de otras voces, como la voz de mi madre, de mi tía, de mi prima, del victimario. Incluí fragmentos judiciales, pero todo se dio en un marco de un taller de escritura, con una tallerista que me permitió escribir sin sentirme revictimizada, que me permitió pensar en la literatura y no en el hecho. Esto es, trabajar con la materia de la experiencia, pero concentrarme particularmente en la literatura. Y entendí con el tiempo que gracias a trabajar la literatura estaba trabajando parte de mi vida. Podía, con el tiempo, después de haber escrito, de haber narrado, me di cuenta que podía volver a los hechos sin tanto dolor. Podía distanciarme y mirar con mayor perspectiva qué era lo que estaba pasando. Podía entender que el abuso no es un hecho en sí, sino que es un antes, durante y un después. Que no es tan simple como ese hecho, sino que es aún más complejo, que no involucra solamente a una víctima o a un victimario. Empecé a pensar con qué palabras me nombraban, por qué me llamaban víctima, por qué yo quería irme de ahí. Empecé a pensar por qué es más complejo cuando el abuso es intrafamiliar. ¿Por qué tardé 10 años en hablar? ¿Por qué me sentí culpable desde el primer momento? Escribir me permitió reflexionar y entender que, por un lado, estaba transformando un hecho para mí muy doloroso en literatura, y que eso para mí ya era suficiente, pero que además, la primera vez que leí alguna de las voces, un fragmento de ese libro, las personas que estaban a mi alrededor, generaba algo. Se daban cuenta que había algo que querían decir, que querían hablar. Y eso generaba una reacción colectiva, motivaba a algo. Yo creo que la palabra genera eso, ¿no? Que la palabra es un motor colectivo,
que la palabra logra que un hecho se haga visible, que exista, porque si no lo hacemos visible, si no lo nombramos, es muy difícil hacer algo para cambiarlo. Así que bueno, ese fue un poco del proceso de escritura. Muito obrigada. A gente vai falar um pouco mais sobre essas vozes, esse processo de nomear as coisas. Mas antes eu queria passar a palavra para as nossas convidadas também. Evilânia, muito obrigada por ter aceitado esse convite. A gente está muito feliz de ter você aqui. Eu queria saber um pouco de como foi a leitura desse livro para você, esse ponto de vista de que não é um livro fácil, um livro que existe bastante, mas que com esse lugar da sua prática profissional, né, e da sua experiência, como é que foi ler isso? Quais são as principais contribuições que você identificou no livro da Belém? Boa noite a todos, todas, todos. É um prazer enorme estar participando desse momento e pensar a grande contribuição que essa escrita, né, que essa narrativa traz. E assim, tanto como a Isadora e a própria Belém falou, né, nunca é uma história única, no sentido de ser apenas da vítima, apenas da pessoa que sofreu o abuso, mas sempre uma história coletiva e uma história, acredito eu, que não só familiar, né, cultural, enfim. É um livro denso, eu li aos poucos, assim, porque a linguagem que você usa é crua, é dura, assim. Não vai para aquilo que a gente está acostumado no próprio sentido mesmo cultural, porque a gente não fala disso. A gente sabe que isso existe, a gente sabe, por exemplo, aqui no Brasil, o quanto que mais de 92 mil denúncias no ano de 2020 sobre abuso teve aqui no Brasil. Mas a gente não fala sobre isso. E se deparar com a escrita, com a linguagem na qual você usa, choca um pouco, assim, dói, porque é crua mesmo. E a forma como você colocou isso, não ficcional, não romântico da coisa, trazendo esses fatos, assim, o próprio inquérito, os depoimentos, a conclusão, as pessoas que estavam envolvidas com você naquele momento, né? Não sei se eu já posso começar a falar do livro, né? Posso, né, Isa? As pessoas Claro, que fica à estavam... vontade. Vamos. Suas impressões. Manda ver. Obrigada. E o medo, o silêncio, né? A pessoa na qual que você sentiu confiança para poder falar isso. E aí o que entra ali já não é mais só essa pessoa, né, que era seu namorado na época, mas entra a mãe, e aí já entra a figura de uma outra família, já entra a história de uma outra pessoa que passou pela sua vida também. Enfim, e para a gente parar para pensar assim, né? Não é uma história única, sim, somente da vítima, mas é uma história coletiva. A forma também como foi também agressivo, como foi violento, né, como as outras pessoas receberam, né, a falta de preparo também dos profissionais, né. Eu anotei alguns trechos pra gente conversar. Teve uma parte que quando você vai dar o depoimento, e aí falam assim, que bobagem se fosse, que pede para você mentir a idade, diminuir a idade e aumentar um ano mais.
E esse não é apenas o agravante da situação. O agravante da situação é a fala, assim, que ainda dizem o seguinte: mas que bobagem, né? Que diferença faz um ano a mais ou menos? Você já foi abusada. Ah, mas foi só isso. Assim, como se os 10 anos de silenciamento, como se a própria vivência traumática, como se tudo o antes, o durante, o pós da sua vida, da sua história não levasse em consideração. Poderia ter sido apenas uma vez. E isso marca, né? Enfim, acho que a gente pode conversar um pouco mais depois, mas eu queria te ouvir um pouco, se você quiser falar um pouco como é que foi para você o acompanhamento psicológico, se você faz ainda hoje. Queria te ouvir um pouco mais nesse sentido e novamente agradecer pela escrita, assim. É uma escrita totalmente necessária, atual, e muito obrigada. Gracias, Vilania, por todo lo que decís. Yo también creo que el libro excede totalmente lo familiar. De hecho, es un libro atravesado por instituciones, por la institución justicia, por la institución médica, bueno, y la psicológica también. Aparece el testimonio de mi terapeuta, de mi psicóloga, aparece la perito psicológica de la justicia, ¿no? Que pone la justicia argentina para evaluar. Creo que parte de, o sea, si pienso el libro como una denuncia, yo creo que algo que sí reclamo es una perspectiva de género tan necesaria y que tanto hace falta en los profesionales de la salud, en los profesionales del derecho, en cómo acompañar mejor a una denunciante, la médica ginecóloga también, ¿no? En mi caso particular, el acompañamiento psicológico fue fundamental. Yo creo que fue parte muy importante de este proceso. Comenzó cuando era chica, alrededor de los 16, 17 años, terapia individual. Y después con el tiempo necesité también otro espacio para trabajar alrededor del cuerpo. Yo sentía que había una disociación muy grande entre lo que pasaba en mi cabeza y lo que pasaba en el cuerpo. Me sentía que desde el abuso se había creado como, se había dado en mí una expropiación, como si alguien hubiese robado como parte de ese cuerpo, expropiado ese cuerpo sin su permiso, y entonces desde ese momento ya le pertenecía a un otro. Y había momentos donde sentía que ese cuerpo no era mío, que no me pertenecía, que no tenía posibilidad de deseo, tenía que taparlo. Y también en algún sentido lastimarlo, como continuar el daño, que el daño no termine cuando termine el abuso, sino que se continúe de otras maneras y que me lo genere yo. Yo creo que tanto en el cuerpo como en la emocionalidad, como en lo que sucede, digamos, dentro de mí, es algo que no es tan visible. Es un daño no visible y que genera mucho tiempo de transformación. Y hasta el día de hoy continúo en ese camino. Creo que no es algo que se elabora, ni que se cura, ni que se
transforma de una vez y para siempre, sino que creo que es de todos los días. Así que bueno, en eso sigo. Obrigada, Evelyn. Andréia, queria te ouvir um pouquinho dessas primeiras impressões, assim, sobre o livro, e obrigada, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Olá, todos. Eu que agradeço o convite. Bom, o livro é um soco, né? Assim, o livro é potente, é incômodo, é dolorido, é absolutamente necessário, sim. E ao mesmo tempo, né, como é muito bem escrito, é uma leitura muito fluida também, que segura a gente, né, dentro desse, que não é exatamente um relato, né, mas que tem esses depoimentos em primeira pessoa e também tem esses outros trechos de documentos e outras vozes, né, e acho que isso dá uma noção muito real, assim, né, não apenas, não só da história pessoal, né, da sua história pessoal, mas de como a sociedade se organiza com relação ao abuso e da violência sexual contra meninas, assim, como que a sociedade, a justiça, a polícia, né, e as próprias famílias lidam e se organizam, né, com relação à violência sexual, assim, e o abuso, né, contado no livro acontece dentro de casa, por parte de um familiar, e a gente sabe também que hoje no Brasil, como vocês também já disseram, né, a maioria dos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes acontecem assim, né, dentro de casa, ou por um parente ou amigo próximo da família. Eu escrevo sobre esse tema há alguns anos, né, e tenho também as minhas próprias experiências pessoais, e a gente sabe também que muitas pesquisas dão conta justamente Eu caí? Não. Não, estamos te ouvindo. Acho que Tá bom. a Belém caiu, eu acho. Mas acho que você pode continuar. Opa! Bom, Belém está voltando, é isso, gente. Live internacional. É assim, vai rolar. Vai lidando, sim. Vai lidando. Vai lidando. Belém está voltando. Tá bom. Voltou. Vou continuar, então. O que eu estava dizendo é que, como vocês também já falaram, né, assim, que também foi uma coisa que eu anotei, assim, né, que essa coisa de que, apesar da dor, né, muito individual, solitária, silenciosa, né, a própria Belém diz, né, que ficou em silêncio por 10 anos, enfim, e a gente sabe que crianças e adolescentes geralmente não falam, né, sobre os abusos, dependendo da idade, não conseguem nem elaborar que são abuso, né, assim. Então tem essa coisa de ser solitário, de ser individual, essa dor, mas ao mesmo tempo é isso, são histórias muito parecidas, que seguem padrões, né, de abuso de autoridade, de uso de uma certa confiança que acontece dentro de um círculo de afeto, né, de uma incredulidade, assim, e de uma descredibilização também por parte da família, muitas vezes, né, e dos próprios órgãos de proteção e defesa, assim, e eu acho que Belém vai costurando isso de um jeito muito, muito bom, assim, ao longo do livro, né, é sobre isso, né, também, assim, sobre como os abusos afetam coletivamente, assim, né, e eu acho que, assim, falar sobre isso, jogar luz, explicitar, assim, e revirar essas histórias não é nada fácil. Também me chama a atenção quando a Belém diz em uma entrevista que sentiu que estava escrevendo contra a sua família, contra as instituições e contra ela mesma, né? Mas é extremamente necessário e empoderador, assim, eu tenho certeza que muitas mulheres e meninas vão ler esse livro e se reconhecer, assim, e reconhecer, inclusive, o próprio silêncio, e quem sabe também se reconhecer na coragem de revelar e denunciar, assim, né, porque eu acho que
a Belén também falou um pouco já sobre isso, mas eu até gostaria de escutar mais também, e que escrever sobre isso também dá uma certa autonomia sobre a própria história, né? De um corpo que é roubado de nós, né? Assim, no momento do abuso, assim, de uma... Belém fala sobre isso, né? Sobre voltar a se apropriar do próprio, né? do corpo, assim. Eu acho que escrever também faz parte disso e ressignificar, né? Assim, eu não sei se pode falar palavrão aqui. Pode falar palavrão? Pode, tá. Não, porque tem esse trecho que eu acho que é sensacional do livro, né? Que fala, quando ela escreve, né? Ela ressignifica, né? Desfazê-lo com palavras, acabar com ele e fodê-lo entre vírgulas. Então, eu acho que, enfim, só queria agradecer, assim, pela coragem, pela potência desse livro, e pode continuar o papo. Eu só vou aproveitar esse gancho que você deixou, André, e obrigada pela sua fala. Um dos comentários que a gente recebeu quando mandamos os livros para os nossos parceiros, foi que a Belém escreve com a raiva que só uma argentina escreve. E eu achei isso maravilhoso, muito no sentido de conectar com essa potência, no sentido de motor mesmo, de motor de construção que a gente vem vendo sendo construída na América Latina, com os levantes, com a ocupação das ruas, com a conquista desde o direito ao aborto no final do ano passado, passando por todo o processo que a gente está vivendo enquanto América Latina, né? E que esses levantes têm repercussão no Brasil, mas que eu acho que no momento talvez que a gente tenha um certo medo de ir por esse caminho da raiva, né? E do ódio, principalmente, porque a gente vive num país que o ódio leva para lugares muito complicados, para dizer o mínimo, mas a gente esquece dessa potência que tem a raiva, desse motor que é, né, usar esse sentimento também para construir, para destruir e para criar a partir disso. Então eu achei muito bom esse comentário assim, dessa escrita na raiva, que conversa com essa coisa de ser um livro duro, né, de ser um livro pungente, né, não tem muito como escapar dele, assim, não é uma leitura que te deixa ilesa, certamente. Essa pergunta que você fez é a pergunta que eu quero fazer a todos vocês, na verdade, porque quando a gente montou essa mesa, um dos pontos de conexão entre vocês é esse poder, essa percepção do quanto contar a história é importante, né? É uma ferramenta importante. Seja a Belém contando sua história e passando por esse processo de entendimento e de cura a partir dessa história, sejam vocês duas que, nas suas profissões, nas suas experiências, lidam com as histórias, né, dos outros. André descobrindo, contando histórias, e Vilânia ouvindo essas histórias e ouvindo as pessoas que se colocam nesse lugar de contar a sua própria história, né? Isso é muito importante. E eu diria que é muito importante, especialmente para mulheres silenciadas historicamente, como a gente sabe. Então, Belém, se você puder um pouco falar sobre isso, essa reapropriação da própria história, e depois quero estender a pergunta a vocês, por favor. Sí, pensaba en lo que hablaba Andrea, justo en ese fragmento que ella eligió. Sí, no fue algo, la elección del lenguaje fue una decisión política también. En esto que decía un poco antes de que durante muchos años escuchaba hablar o con eufemismos, no diciendo bien lo que estaba pasando, o ver en los medios de forma amarillista, exagerada, mostrando a una mujer culpable que salió vestida de noche a bailar y que por eso desapareció. Y había un lenguaje ahí que no era propio, que no era el mío. Había un lenguaje ahí que a mí no me pertenecía. Yo no me sentía identificada ni con
la víctima ni con la puta. No creía que lo había provocado ni tampoco me sentía víctima de mí misma. Entonces, al principio me costó mucho empezar a narrar porque sentía que justificaba, como estaba hablando de mi familia, sentía que por momentos justificaba a mi madre, a mi padre, a mis tías, que suavizaba algunas palabras por miedo a no agradar a las lectoras, hasta que hubo un momento donde entendí que lo que yo contaba, lo que yo escribía no era solo para mí. Si no era yo la encargada de transmitir lo que había vivido, ¿quién lo iba a transmitir? ¿En manos de quién iba a quedar la palabra? ¿En manos de los medios de comunicación? ¿En manos de las instituciones? ¿En manos del poder? Yo no quería eso. Creo que me propuse adueñarme de la palabra porque era una forma de adueñarme de mi historia. Y a partir de ahí creo que se volvió también un objetivo, que fue hacer que con las palabras los lectores y las lectoras puedan sentir el golpe que siente una mujer que atraviesa esa situación. Y para lograrlo, creo que necesitaba de un lenguaje crudo, de un lenguaje real. Y si eso en definitiva espantaba a un lector, no era problema mío. Si eso generaba malestar en mi familia, yo sabía que quienes debían entender iban a entender que era un proceso para mí. Y que cuando escuché la cantidad de abuso sexual que hay en la infancia, cuando escuché las cifras, cuando supe que alrededor del 80% son intrafamiliares, entendí que el problema no era yo ni era mi familia nada más, sino que tenía que ver con ese pacto de silencio, con la vergüenza, que si no lo rompemos nosotras, que somos quien vivimos esa situación, ¿quién más lo va a romper? Creo que era una forma o sea, creo que la palabra, el lenguaje, me permitió no solamente resignificar mi historia, sino también unirme colectivamente con otras personas que atravesaron una situación similar. Y también me propuse incomodar. Cuando una mujer habla, cuando una mujer denuncia, incomoda. Y si no estás dispuesta a incomodarte es porque querés seguir la vida como está, sin importar que un abusador esté cerca. Y me parecía que el libro tenía que transmitir eso, tenía que generar incomodidad, que te cueste leerlo, que sientas que es un golpe en el cuerpo, que sientas incluso por momentos, no sé, asco, porque eso es lo que se siente permanentemente. Entonces, sentí que tenía que adueñarme de ese lenguaje para poder empezar a nombrarme, empezar a nombrarnos, empezar a buscar palabras que nombren nuestro dolor. Porque hasta ese momento, hasta el 2016, la única que me había nombrado hasta ese momento era la justicia y me llamaba víctima. Y yo debía entrar en el estereotipo de víctima. Debía responder a los parámetros de víctima. Una persona que no desea, que no se ríe, que está triste, que no tiene ganas de vivir, que sienten que le ha robado la vida. Y yo no quería eso para mí. Ojo, que no significa que yo no registre y no acepte que viví una situación, un hecho donde fui víctima de abuso sexual. Eso es otra cosa. Pero de ahí a ser víctima de mi propia vida, hay una diferencia abismal. Y quería poder dar como alguna herramienta para que personas que hayan vivido una situación así no se sientan solas, no sientan que son culpables, sepan que las preguntas vienen a culparnos. ¿Por qué volvías cada verano?
¿Por qué no hablaste antes? ¿Por qué no denunciaste antes? Son preguntas que nos hacen a todas. Y no hay respuesta para esas preguntas, porque son preguntas que incriminan, que juzgan. Son afirmaciones en vez de preguntas. Porque volvías cada verano, abusaron. Porque no hablaste antes, esto siguió como sigue. Y así infinitamente. Belém, se você puder falar um pouco mais, assim, entrar um pouco mais nessa outra pergunta, você falou da nomeação, da dor, do que aconteceu, mas desse processo de se reapropriar mesmo da história, da sua própria história, de recontá-la. Como que foi isso para você, assim? Como você enxerga isso hoje? Depois eu quero saber a opinião da Andréa e da Evelônia também. Más o menos. ¿Me la repetís? Acho que o final da pergunta da Andréia, e é o que eu queria que vocês todas falassem, porque Evelânia é psicóloga, então ela tem esse lugar de ouvir as pessoas recontando as suas histórias, né, contando pelo o que elas passaram, e esse processo terapêutico, o ato de contar, né, de criar a sua história a partir disso, faz parte do processo terapêutico. A Andrea também tem uma relação com a narrativa, estou colocando a minha opinião nisso também, que é essa descoberta de outras histórias, né, na sua função de jornalista, e colocar essas histórias no mundo, contar histórias, resgatar histórias de quem vem sendo silenciado, ou enfim, historicamente ou por um momento. Então, eu queria saber de você como é que foi esse se reapropriar da própria história, assim, se você sentiu esse domínio de volta, né, do seu corpo expropriado, como você disse, se você conseguiu sentir essa retomada da sua vida a partir desse momento em que você contou. Creo que sí. Yo lo llevo siempre a la literatura, porque creo que seguimos hablando del libro, ¿no? Como más allá de lo que pasa en mi vida personal, creo que en este caso, yendo al libro, creo que parte de esa reapropiación, que parte de esa resignificación tuvo que ver con el narrar, con el escribir, que es un poco de lo que hablé hace un rato. Y para eso fue clave volver a los hechos, fue fundamental pensar, trabajar con la memoria, ¿no? Con volver a las escenas del abuso, que por ahí ya habían sido preguntadas de alguna manera en la justicia, pero volver a esas escenas tan dolorosas y narrarlas, creo que, y narrarlas en detalle, ¿no? Como con minuciosidad. Para mí el origen de la reapropiación estuvo ahí. Tiene que ver con volver al lugar donde sentiste daño y poder transformarlo en otra cosa. Por eso hablo siempre también de literatura. Yo creo que tuvo que ver con eso. Obrigada. Vou repassar a mesma pergunta para vocês duas, nesse sentido das experiências assim, profissionais, de como vocês enxergam esse contar histórias, essa construção das narrativas. Andréia, se você puder começar dessa vez, por favor.
Tá forte, né? Esse papo. Eu sinto que, assim, eu até escrevi sobre isso também outro dia, assim, que quando a gente é jornalista e fala sobre questões de gênero, né, e denuncia principalmente a violência de gênero e tal, quando a gente conta essas histórias, se aponta o microfone, né, para mulheres, para que as mulheres contem suas próprias histórias, assim, acho que a gente também se apropria da nossa própria história, né, assim, e a gente também reescreve a nossa própria história, assim, não dá pra gente, é muito dolorido toda vez que a gente vai escrever uma história de violência de gênero, porque a gente acaba se identificando de alguma maneira, né, nessas histórias, ou identificando alguém muito próximo, assim. Eu acho que a primeira matéria que eu fiz sobre violência sexual contra meninas, eu me lembro que eu estava procurando histórias, assim, e eu fiquei muito chocada quando eu percebi que eu não precisava sair do meu ciclo principal, assim, de amizades e família para encontrar essas histórias, assim, né? Isso é muito, muito forte, assim, né? E eu acho que tem uma coisa, assim, que a Belém traz, que é uma coisa que eu também percebo desde que eu comecei a contar essas histórias e a ouvir essas histórias, principalmente, né? Eu tenho dito isso, assim, porque de fato acredito, assim, de que as mulheres têm uma uma potência, assim, de transformar a dor em luta, assim, né? Acho que não só a dor da violência sexual, mas as dores, né? Assim, então, quando você vê, por exemplo, as mulheres que lutam contra a violência policial, né? As mães que perderam os filhos para a violência policial, por exemplo, né? Então, a gente vê essa potência, assim, né? De transformar a dor em luta, assim. Acho que é um pouco por aí que eu vou também. Acho que é um pouco nisso que eu acredito, assim, né? Acho que é isso, assim, acho que quando a gente, eu concordo que quando a gente escreve sobre isso, e quando a gente ouve essas histórias, e quando a gente reconta essas histórias, a gente está se reapropriando, assim, da própria história também, está recontando essa história e está significando, assim, né, e trazendo também esse senso muito forte, assim, de comunidade, assim, e de é isso que a Belém fala também, né, assim, às vezes essa coisa de não se sentir sozinha e não deixar que outras pessoas que passaram por coisas parecidas também se sintam sozinhas, né, isso é muito potente também de contar essas histórias, né, quando você se escuta, né, assim, nas histórias das outras pessoas. Como a Andrea falou na outra vez, na vez dela falar, que ela iniciou falando que esse livro é um soco, né? E eu lembrei muito do que a própria Clarice Lispector escreve sobre isso, né? A vida como um soco no estômago. E eu gosto muito quando ela diz isso, do soco. Porque o soco, a depender do que seja, ele pode ser bom e ao mesmo tempo ele pode ser ruim. Ele é um soco porque ele dói, porque ele incomoda, porque ele pode tirar a vida e dar vida ao mesmo tempo. E é assim como eu percebi e recebi a sua escrita, a sua narrativa, assim. E uma das coisas que muito me chamou a atenção tem um relato, um trecho que você disse que se negou a si mesma por anos e lembrava disso todas as noites, né? E mais à frente, no decorrer do livro, tem o exame psicológico. E aí a conclusão do exame diz o seguinte: considera-se necessário
que a jovem continue recebendo apoio psicológico a fim de superar as experiências psicotraumáticas vividas. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre esse trauma, né? O que de fato é esse trauma, assim. E como eu estudo psicanálise, sou psicóloga há 2 anos, sou mestranda em psicologia e agora aspirante a psicanalista, né? O trauma, no ponto de vista da psicanálise, seria... Como é que eu posso tentar explicar um pouco? Seria como alguém, a pessoa que seria o causador desse trauma, né? A narrativa que se cria culturalmente desse abusador é como um perverso ou um psicopata, no sentido de como se ele rompesse toda a norma ali vigente da cultura, da sociedade, né, que são essas instituições, né, da família, enfim. E que, na verdade, anula o tempo todo uma pessoa ali, né, que teve a sua vida, que teve a sua própria formação, assim, de percepção de sujeito, assim. A forma como as pessoas que foram vítimas e passaram por situações de abuso, como é que elas se veem no espelho, né? As próprias relações de segurança, entendendo que se 73% dos casos são dentro das suas casas, né? Entre padrastos, pais, irmãos, tios, avós, enfim, avós, né? Enfim, se todo esse vínculo é quebrado, é rompido, que pensando que esse primeiro contato, né, de relação de segurança, de relação de afeto, de amor, de ódio, de dores, se há um rompimento ali, né, se há algo ali que não deu certo, no sentido de violação mesmo, né, que não foi bem para alguém. Então, por que colocar essas pessoas como pessoas psicopatas, como pessoas perversas, assim? Eu li algumas coisas e a maioria do que eu encontrava no ponto de vista da saúde mental era sempre voltado a esse lado. Mas o que eu queria dizer com isso é que eu vejo como uma narrativa perigosa. Eu vejo como uma narrativa também de uma negação, de uma pessoa ali, de que grande parte das vítimas de abuso sexual são mulheres. E aí é como se estivesse negando que ali tem uma mulher, ali tem uma menina, ali tem uma criança, uma adolescente, pessoas que estão passando por isso, né? E aí muda toda a história do ponto de vista. Se colocar essas pessoas como pessoas que têm patologias, pessoas que têm problemas de saúde mental, pessoas que estão, entre aspas, né, em desordem de saúde mental. Eu acho muito perigoso ir por essa narrativa. E, mais uma vez, assim, eu acho importante a gente pensar isso como uma responsabilidade do Estado também. Por que a gente não começa a pensar nisso nas escolas? Por que ainda é um tabu tão grande quando os números são tão alarmantes? Né? Falar sobre os toques, os limites do corpo, assim como a Andrea falou antes, tem pessoas que só vão dar conta, só vão perceber que isso era um abuso, diferente do caso da Belém, depois. Não sabia nem que aquilo era um abuso, que não sabia nem que não podia não tocar naquelas partes, assim. E aí eu queria que a gente pensasse também nesse ponto de vista, né? E uma situação, assim, né?
de dependência que o próprio abusador, em sua maioria, né, essa relação de poder no sentido de gênero mesmo, né, de ser do sexo masculino, de poder no sentido profissional, né, ele era policial, de poder no sentido financeiro e toda a construção dali da cena, né, do porte legal de arma, deixar a arma sempre à vista, das próprias questões financeiras, assim. Então, entendendo as questões econômicas, né, socioculturais, políticas e econômicas, não só da Argentina, mas aqui também do Brasil, e infelizmente eu acredito que essa história se repete, assim. Quantas meninas que estão assistindo essa live ou que ainda vão ler Belém, sua escrita, e vão se deparar com essa situação também, né? Então, mais uma vez, muito obrigada pela coragem de narrar isso, né? No consultório de... Acho que a Isa caiu. Voltou. No consultório, uma coisa que a gente dialoga bastante, assim, na clínica psicanalítica, é como é difícil você parar para se escutar. Não é doce, não é impossível também, mas é totalmente o contrário de toda a lógica que a gente tem no século XXI, né, neoliberal, né, dessa lógica de consumo, enfim. O parar para se escutar, o parar para narrar e ouvir a sua própria história, porque quando a gente escreve, a gente escuta também, né? Enfim, acho que é mais ou menos isso. E eu queria só pontuar um pouco, né? Continuando a falar de psicanálise, como eu sou lacaniana, tem um pensamento do Lacan que ele diz o seguinte, que o ódio é o único afeto que não mente. Ou seja, essa função transformadora do ódio, né? O ódio como uma potência. É por conta do ódio que estamos aqui hoje, né? Para falar disso. Muito obrigada. Eu queria aproveitar a fala da... Vocês estão me ouvindo bem depois dessa minha caída? Tá bom. A fala da Isilane, obrigada pelas suas considerações, mas eu queria emendar isso com uma outra coisa que eu me questionei do final do livro, né? Eu acho muito significativo, e eu tenho certeza que não foi por acaso, que as últimas páginas do livro trazem o laudo médico do abusador, né? O laudo psicológico, em que os peritos vão atestar que ele não é louco, muito pelo contrário, ele tem capacidade de compreender a criminalidade de seus atos e de dirigir as suas ações. Então, para além dessa discussão que a Evelyn levantou, que é extremamente importante, né, de descontextualizar o indivíduo, né, quando se coloca como psicopata ou como, enfim, como essa pessoa essencialmente má, me parece que essa patologização da vida, né, e de você construir esses monstros, tira a gente da discussão que é mais importante de tudo, que é como o sistema, o mundo que a gente vive, a sociedade do jeito que é construída, favorece que situações como essa sejam corriqueiras. E sejam corriqueiras desde o ato em si, desde o abuso em si, desde a violência sexual em si, até o fato de você não ter como denunciar, porque não é só uma questão de coragem, né? De você não ter nenhum tipo de ação da justiça que vai te dar algum respaldo, enfim, todo o processo ele é, de alguma maneira, facilitado por tudo, pela justiça, pela ciência, pela parte médica, pela parte psicológica, enfim. Então, eu acho que quando você, Belém, fala que essa história, a história de um abuso, não é uma história individual, é uma história coletiva, nessa tentativa, né, de trazer todas essas estruturas
que não individualizam, que coletivizam o problema da violência sexual. Então, se você puder falar um pouco mais da sua intenção, assim, de coletivizar esse problema e tirar de indivíduos doentes, indivíduos psicopatas, indivíduos loucos, queria te ouvir falando um pouquinho sobre isso também. Sí, pensaba en algunas cosas cuando hablaba Evilaña, que en verdad, si se ponen a pensar, son dos posturas muy asociadas. Por un lado, esto de mostrar al abusador como un monstruo que de alguna manera o patologizándolo, como decía un poco Isadora, asociándolo a lo perverso, que de alguna manera no se corresponde con lo real. Entonces, cuando vos ves a un varón con poder, simpático, con buenos modales, querible por su familia, por el entorno, la primera reacción va a ser, no, no puede ser. Y la realidad es que sí, que lo es y que sucede mucho más de lo que pensamos y que parte de esto, de mostrar a la víctima como víctima y al abusador como un monstruo, como alguien irreal, irrealmente malo, perverso, perturbado, hace que sean dos estereotipos que se alejen de la realidad. Y por otro lado, que los niños y las niñas no tengan la suficiente información, tiene que ver también con una irresponsabilidad del Estado para nombrar estos hechos. Acá hace ya tiempo que en Argentina se sancionó la ley, pero todavía no se aplica en todas las escuelas, que exigimos la ley de educación sexual integral en todas las escuelas del país, porque no hay herramientas para nombrar lo que nos pasa. No, la palabra consentimiento la conocí cuando fui muy grande, ya era demasiado tarde para las palabras para nombrar, para identificar qué es abuso, qué es una violación. Me ha pasado de ir a escuelas del interior de Argentina y que me pregunten, por ejemplo, chicos, adolescentes, cuál es la diferencia entre abuso y violación, cómo se pueden dar cuenta de eso. Hay muy poca información en los niños y es en la infancia donde aparece el secreto como una gran estrategia a favor del abusador. Mantener en secreto que parezca un juego cuando en verdad se está dañando un cuerpo es un problema, y creo que son las dos caras de la misma moneda. Porque, claro, qué adulto va a querer educar en su casa a un niño si no sabemos si ese adulto es el responsable de los abusos, teniendo en cuenta que muchos abusos son puertas adentro de una casa? O sea, ¿en manos de quién estamos dejando la educación sexual de los niños y las niñas? Si no hay un Estado presente que garantice el derecho de los niños a poder identificar la violencia, es muy difícil poder seguir adelante. Creo que ese es un gran desafío que tenemos por delante en todo sentido, y gran responsabilidad desde los medios en la representación de estos estereotipos y por otro lado en las escuelas, que tiene que ver con fomentar un diálogo alrededor de estos temas. Ainda mantendo um pouco a conversa nas questões mais estruturais, assim, no contexto que
que permite que violências como essa sejam constantes, né? Queria perguntar um pouco mais especificamente da experiência da Andréa, assim, que eu acompanho de perto e recentemente, por exemplo, na série de reportagens que a Pública fez sobre o caso Sem Palavras para Descrever, do Samuel Klein, para Belém ficar atualizada. Samuel Klein foi o fundador das Casas Bahia, que é a maior, talvez a maior rede varejista, né, do Brasil, de lojas de móveis, eletrodomésticos, coisas, que mantinha uma rede de tráfico sexual de crianças nas suas lojas, nas suas casas, e familiar, inclusive, né? Porque os filhos faziam parte também dessa rede. Então, é claro que esse é um caso brutal, né, que representa uma violência pequena, né, cotidiana, mas ele traz elementos muito significativos dessa estrutura, né? Então, a gente tem, claro, a questão evidente do gênero, né, do quanto que o corpo feminino é considerado em várias instâncias, mas na sua instância mais bruta, enquanto propriedade do homem, mas também tem vários outros elementos que perpassam um caso como esse, né, que ficam muito evidentes. Então, a gente tem a questão da classe extremamente evidente, como a Juliana também disse, um homem rico, um homem poderoso, um homem dono, né, mais uma vez proprietário de muitas coisas no Brasil, um homem branco, um homem rico, um homem que está sempre protegido a priori pela lei, a lei está sempre do lado dele, que também é relacionado com uma série de privilégios, ou talvez de garantias, acho que é a melhor palavra, que o abusador da história do Belém, que era um policial, então que tem a lei da maneira mais né, clara, defendendo ali, né? Não deveria, mas está protegendo essas pessoas. Então, enfim, falei loucamente, mas eu queria entender assim, um pouco como você enxerga essa conexão entre esses elementos que estruturam e que possibilitam que coisas como essa continuem acontecendo e continuem acontecendo com impunidade, ou com que casos como esse venham à tona 20 anos, 10, 20, 30 anos depois, quando fica extremamente mais difícil, né, de se localizar ou de ter uma resposta nesses casos. Antes de eu responder essa pergunta especificamente, eu esqueci de dizer, assim, da outra vez mas eu gostaria de pontuar que eu acredito muito na força impulsionadora do ódio também, tanto que eu tenho uma banda punk feminista, então eu realmente acredito no poder das palavras cruas e diretas. Eu acho que elas são realmente muito importantes e muito potentes. E aí acho que tem essa coisa, né, que vocês todas falaram, né, sobre a gente nas reportagens que a gente faz na Pública, assim, a gente sempre tenta trazer esse elemento, assim, falar que isso é estrutural, assim. A gente tem até uma reportagem especificamente que chama O Abusador Dorme no Homem Comum, que é justamente falando e discutindo isso, assim, de que os abusadores não são monstros, eles são pessoas que estão nos nossos meios, né, assim, que estão do nosso lado, assim, né, que estão juntos, são nossos amigos, muitas vezes nossos familiares, assim, isso é uma coisa que a gente sempre tenta reforçar, assim, nas matérias, porque eu concordo totalmente, assim, de que existe uma responsabilidade por parte do jornalismo, dos jornalistas, né, na reafirmação ou não desses estereótipos, desses conceitos, né, e também é uma responsabilidade nossa lutar contra isso, assim, né, a mídia é responsável por formação desses estereótipos também, né, assim, então acho que a gente tem um papel muito grande e um trabalho aí muito grande de tentar desconstruir isso, assim, né,
E aí eu estava escutando também a Belém falando sobre essa lei, né, da educação sexual nas escolas, e estava aqui pensando em como a gente está ruim, né? Assim, porque enquanto isso a gente tem no Brasil aí o avanço de projetos que querem exatamente acabar com toda e qualquer discussão dentro das escolas, que acabar com qualquer discussão sobre machismo, feminismo, LGBTfobia dentro das escolas, né? Esse é um dos principais presidentes, um dos principais projetos do nosso atual presidente, seu governo, assim. Então é muito triste, porque de fato isso tem um papel muito importante, assim. Aí, né, falando um pouco do caso K, assim, que eu, na verdade, emendei algumas reportagens, assim, sobre abuso na sequência, porque quando você faz uma, chegam mais denúncias, você faz outra, chegam mais denúncias, e aí eu tô meio que fazendo essas reportagens em sequência, assim, né. E essa reportagem especificamente do caso K, ela mostra muito esse abuso de poder, de autoridade, um abuso financeiro, né, e desses privilégios, né, Isadora, como você fala também, assim, eu acho que o abuso sexual, a violência de gênero, o estupro, ele tem a ver com privilégios, né, e tem a ver com subjugar, né, submeter os corpos, né, com desejo necessariamente, né, não tem a ver com desejo, tem a ver com submeter e subjugar, né. Então, acho esse caso, né, que mostra muito como uma pessoa com dinheiro, com poder e que se acha, portanto, acima, né, da justiça e das leis, assim, não tem limite no momento em que estabelece ali uma rede de exploração sexual de meninas, assim, crianças e adolescentes, com total. E isso acho que é uma coisa que aí a gente fala de uma coisa também estrutural, né, assim, de uma naturalização, assim, por parte das pessoas que estão em volta, por parte da sociedade, dos vizinhos, da família, dos moradores. Todo mundo sabia. Quando a gente publicou essa história, né, que fala aí de, sei lá, décadas, né, desse esquema de exploração sexual, as mensagens que a gente recebia eram: todo mundo sabia disso, todo mundo sabia. Quer dizer, a história nunca foi contada pelo jornalismo no Brasil por causa da importância, né, das Casas Bahia e principalmente como anunciante dos grandes veículos de comunicação, mas era uma história naturalizada, era uma história que as pessoas sabiam que acontecia, mas ninguém fazia nada porque era um homem poderoso, porque ele era visto inclusive como uma pessoa que fazia caridade, uma pessoa que ajudava os outros, né, assim, e as próprias mulheres e meninas acabavam também se confundindo nisso, assim. Elas dizem que em algum momento sentia que ele estava ajudando elas por ele dar móveis e eletrodomésticos. Quer dizer, é tudo muito, muito perverso, assim, muito cruel, né, assim, nessa estrutura, assim. Obrigada, Andréia. Deve ser. É um exercício muito corajoso, né? Mexer nesse vespeiro. E também o quanto é importante que a gente valorizar que existam esses meios alternativos, hoje, cada vez maiores e vários, né? Que permitam que essas histórias venham à tona e que sejam contadas da maneira correta, né? Porque a gente sabe o quanto que todas essas coisas estão conectadas e quanto essas coisas ficaram escondidas durante tanto tempo, por conta dessas conexões das mesmas pessoas existentes, donos dos mesmos veículos de tempo. Belém, queria voltar um pouco para o livro, assim, para a parte das suas referências, das suas escolhas na hora de fazer o livro.
E falar um pouco, a gente já falou um pouquinho, mas falar um pouco mais sobre a escolha da polifonia, né, das múltiplas vozes que compõem. Então, eu acho que isso se conecta com o que a gente estava falando, de mostrar quais são essas estruturas, porque à medida que você coloca, então, a justiça, o médico, as pessoas da sua família, às vezes até sem nomear, né, a gente não sabe quem são, com quem você está falando, a gente entende pelo contexto. Você traz essas estruturas de um jeito bem bastante, ao mesmo tempo que é bastante criativo, é muito palpável, fica muito claro como quase não tem para onde correr, né? Então, muita gente fala que, ai, mas por que não denunciou? Porque quando denuncia, não tem muito para onde correr. Todos os lugares são cercados dessa maneira. Eu queria saber quais foram as suas referências e da onde veio essa decisão, se foi nessa oficina de literatura, para escolher esse formato do livro mesmo, falando um pouco agora da forma. Sí, siempre de alguna manera digo que me importa, en la literatura me interesa mucho qué se dice, pero también cómo se dice. Em, Soy, digamos, una persona que se interesa mucho por la forma y que valora mucho la forma también cuando lee. Hay libros que leí que eran polifónicos que, que me interpelaban. Hay uno particularmente que para mí fue muy revelador, que es Las voces de Chernobyl, de Svetlana Alexievich, que bueno, justo ganó Nobel, y cómo ella elige la polifonía para narrar una escena de catástrofe. Para poder narrarla, entiende que necesita narrarla desde las voces de los sobrevivientes, de las familias, de los fallecidos, y recopila una serie de entrevistas, de voces que hacen que podamos situarnos en la historia. Hay también un escritor argentino que ya murió obviamente hace muchos años, que se llama Manuel Puig, que también incluía en sus textos polifónicos cartas, fragmentos de otros dichos. A mí me pasó que en mi caso, como estudié comunicación social, estudié en la universidad lo que era la polifonía, lo que era teóricamente la polifonía, y fue como en la literatura fue como un impulso, fue algo más del orden de lo práctico, no lo pensé demasiado, sino que creo que al haberlo ya leído y estudiado, ya era una posibilidad. Eh, y me di cuenta en el momento que yo no podía narrar en primera persona todo, porque en definitiva mi voz era muy pequeña en ese momento, era todavía muy temerosa, me habitaba más el silencio que la voz. Entonces, sentía que las voces de otras personas eran las que dominaban mi cabeza, las que permanecían y volvían permanentemente, recurrentemente a mi cabeza. Entonces entendí que yo lo que tenía que hacer era trasladar eso al papel, por muchos motivos. Uno es porque al bajarlos al papel se aliviaba mi carga. Otro de los motivos era que me daba cuenta de que si bien el hecho del abuso es grave, un inicio y un final y genera un dolor. Pero lo que viene después, todo lo que en mi caso sucedió, que tuvo que ver con que mi familia no me crea, a mí fue todavía más doloroso que el hecho. O sea, el abuso no terminó cuando el victimario dejó de abusarme, sino que se propagó, continuó con la revictimización judicial, con el descreimiento familiar. Entonces, de alguna manera, para mí, más que narrar los hechos, que si bien están narrados, ocupan solamente una parte del libro,
para mí era mucho más importante las otras voces, las que, como vos decías, Isadora, en esto de las rejas, del encierro, que hacia donde mire y hacia donde camine me sentía acorralada, que me ayudaban de a poco a responderme algunas preguntas. Y si bien, o sea, si bien elegí la polifonía, también elegí no poner nombres, o que no tengan nombre las voces, y poner pocos nombres, porque me pasó dos cosas. Por un lado, entendí que yo estaba escribiendo para una lectora activa, que podía pensar, que podía imaginar quién estaba hablando. No quería dar todo servido, sino que el libro va a generar un movimiento personal que lleve a interpretar. Y por otro, porque en definitiva, ¿importan los nombres? ¿Importa quién está hablando? ¿Importa si es de mi familia o es de la familia de una amiga tuya que vivió una situación, o de una chica de Argentina o una chica de Brasil? No importa. O sea, no se trata solamente de mi historia. Y creo que cuando caí en la cuenta de eso, la polifonía fue una gran herramienta. Porque el abuso, para mí, va mucho más allá de la primera persona. Esse recurso, e junto com isso que você acabou de falar, eu acho que é um dos grandes trunfos assim, do livro, porque traz exatamente isso, é uma história, mas poderia ser tantas outras histórias, mas isso que você acabou de falar, que não tira o impulso, a atividade do leitor, né? Isso é muito legal, isso é muito importante. Acho que essa troca, talvez, não sei, essa finalidade do livro, que é realmente despertar algo em quem está lendo, expandir, né? A partir daí, eu queria saber um pouco assim de como tem sido a repercussão para você, assim, como que tem chegado as opiniões, as discussões a partir do livro, especialmente agora que o livro está ganhando outros países, outros lugares, assim, essas outras histórias, não da menina argentina, da menina brasileira, de outros lugares, tem chegado a você? Como que tem sido isso? Bueno, fue muy fuerte. Creo que me excedió en gran medida, en el sentido de que no esperaba todo lo que pasó. Por un lado, con las redes sociales, las personas se pueden acercar a mí a darme sus testimonios, me mandan mensajes. Personas que vivieron esa situación, no solo mujeres, sino, digamos, puede haber sido no solamente de la comunidad LGBT, sino también varones, niños que vivieron situaciones de violencia cuando eran niños, o incluso personas que quieren acompañar a alguien que pasó por esa situación, sea una amiga o un familiar, y sienten que el libro los motiva o pueden ayudar a entender un poco más qué pasa por la cabeza de alguien que vive una situación así. Entonces, la verdad es que los mensajes llegan y la verdad es que es muy fuerte, primero porque cuando, cuando hablas y denuncias te sentís muy sola. Y de pronto, cuando con el libro empecé a recibir tantos mensajes, me di cuenta de que no estaba para nada sola, no era la única, ni somos pocas. Me generó la misma sensación que cuando salimos los movimientos feministas a las calles, en el Ni Una Menos, que somos tantas reclamando justicia, luchando por nuestros derechos, que ahí sentís que, de nuevo, no sos la única ni estás sola. Así que cada vez que recibo un mensaje pienso en eso. También me llena de alegría cuando se edita en otros países, principalmente en Latinoamérica,
Yo creo que el feminismo creo que es una construcción colectiva que estamos en proceso y donde no incluimos solamente la violencia sexual, sino también racial y también económica y todo tipo de denunciamos y la idea es que podamos hablar de estos tipos de violencia que nos atraviesan en cada país de distinta manera, pero que a la vez hay algo que atraviesa geografías, que es, por ejemplo, los casos de abuso sexual. Y cómo es fundamental la palabra, y cómo yo creo que está bueno pensar qué podemos aportar cada una desde nuestro lugar, ¿no? Yo por ahí cuando me escriben de forma individual y me cuentan sus testimonios y me dicen lo que vivieron, yo las leo y les agradezco por confiarme eso, pero yo creo que mi mayor aporte es este libro, es mi contribución literaria. Y trato de pararme desde ahí, ¿no? Y de alentar estos tipos otros tipos de espacios, ¿no? De espacios colectivos donde podamos tejer redes y entender que no hay una única salida, que cada persona puede hacer su propio camino, que no hay una sola forma de reparación, que no hay por qué ir sí o sí a la justicia si una persona no quiere. Hay que dejar de imponer, de generar, de ir hacia ese único camino, porque eso nos deja fuera muchas. No puede haber un ideal de reparación. Yo creo que también tiene que ver con abrir esa parte, con dejar el camino libre a que las personas puedan ver y entender qué pasa y de qué manera ellas eligen sanar. Y no hablar solamente de las consecuencias, sino también del antes. Porque si no, siempre estamos en las consecuencias de la violencia. Hay que empezar a hablar también de qué podemos hacer para prevenir. Es un poco lo que hablábamos antes de las escuelas. Obrigada. A gente está se encaminhando para o final dessa conversa. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos vocês por terem participado. Queria deixar um último espaço aberto para que vocês contassem um pouco os projetos de cada uma. Então, Belém, se você puder falar do seu outro livro e do que está programando aí, e dar um tchau, considerações finais. Então, primeiro Belém, depois vou passar para a para a Andréia. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Para mí fue un placer conversar con ustedes y pensar y repensar qué estamos haciendo hoy por hoy para construir una realidad diferente en la que podamos vivir. Por mi parte, bueno, este año en Argentina salió mi segundo libro que se llama Donde no hago pie. Es una continuación de Por qué volvías cada verano, donde hablo de cómo continuó judicialmente la causa, donde hablo también de mecanismos como es el juicio por jurado y otros elementos que aparecen y que de alguna manera transparentan el proceso judicial que permanece tan opaco para las víctimas que se acercan a denunciar. Así que bueno, eso, muy entusiasmada con el lanzamiento de Por qué volvías cada verano en Brasil y espero que vaya todo muy bien. Obrigada, Evilânia. Bom, atualmente, né, eu estou na correria aí do mestrado, na dissertação e atendendo na clínica. Então, além dessas
dessas duas esferas que atuo, sempre pensando na perspectiva feminista, negra. É por aí que eu permeio as minhas escritas, as minhas falas, inclusive a minha própria escuta clínica na minha atuação profissional. Buscando sempre pensar as relações de gênero, de raça e de classe. Tentando fazer um pouquinho assim de diferença nessa escuta e a escuta mais cuidadosa, mais atenciosa, né? A essas questões que eu citei, bem pontuais, a um universo assim, de questões e situações problemáticas das nossas formações quanto sociedade, quanto sujeitos. E eu que tenho que agradecer pelo convite da Elefante, da Isa, estar aqui nesse espaço, dividindo com... me ouvindo? Desculpa, eu pensei que tinha fechado o microfone. Com a Andréa, com Belém, enfim. Agradecer a coragem pela escrita e acredito que vai ressoar bastante. Infelizmente, um país como o nosso, que estamos vivendo também uma era de um negacionismo avançando, enfim. Acredito que vai ressoar bastante. E é isso. Obrigada novamente. Espero te encontrar de novo quando esse segundo livro for traduzido aqui para o Brasil. E manteremos contato, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Isolana. Um tchauzinho, Andréia, também, por favor. Queria agradecer também o convite, gostei muito dessa conversa, achei que ela foi, de fato, muito importante, assim, aprendi muitas coisas, tive muitas ideias a partir do que foi falado aqui, assim. Queria agradecer muito, Belém, pela coragem, por esse livro, como disse Vilânia, eu acho que vai fazer bastante barulho aqui no Brasil e acho que a gente está precisando, né, desse soco. E eu queria então agradecer muito e dizer que eu também estou curiosa para ler esse seu segundo livro, espero ler em breve. Agradecer o trabalho da Evilânia também, porque a gente sabe o quanto é importante em todo esse processo a escuta, né? A escuta cuidadosa, assim, né? De todas as mulheres quando passam, enfim, por essas situações, assim. Então, também agradecer demais seu trabalho, Evilânia. Agradecer a Elefante por traduzir esse livro e trazer essa conversa para a mesa, assim, acho que é super importante. Eu continuo na Pública como jornalista, fazendo essas reportagens. Eu lamento ter que fazer ainda, mas enquanto precisar, enquanto a gente estiver na linha de frente, a gente continua a lutar, né? Então, acho que é um pouco isso, assim. Obrigada todas, todos e todes, e vamos continuar conversando, com certeza. Obrigada. Acho que eu já repeti isso em todas as lives de lançamento da Elefante. A gente gostaria muito de não precisar publicar os livros que a gente publica, mas eles são muito necessários, infelizmente, ainda, né? Então, seguiremos, com certeza. Quero agradecer também, então, a Rosane Lucas, que tornou essa live acessível em Libras, e também a Priscila Molina, tradutora, traduziu aí para o português as falas da Belém, tornou a nossa comunicação mais fácil aqui também nos bastidores. A Bianca Oliveira, a Lika Yoshida e o Thiago Barbosa, que ficaram com a gente aqui na parte técnica. E muito obrigada a todos que assistiram e participaram. Lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no canal do YouTube e a gente também vai subir a versão com o áudio original. Então, tem essa versão traduzida, tem a versão com o áudio original também. Para acompanhar todos os lançamentos, as novidades da Elefante, siga a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter, no Facebook e no Instagram, @editora Elefante. E também temos uma lista de transmissão no Telegram e uma newsletter.
Então é isso. Muito obrigada. Boa noite e até mais.